Feliz sábado, meus irmãos. Gente, que sábado bonito que está fazendo hoje, né? Olha, a gente é muito privilegiado mesmo, né? A gente, assim, no dia do Senhor, a gente se reúne, vem para esse lugar maravilhoso, porque essa região aqui, né? É uma região verde, repleta de sítios, ar puro, silêncio. Se a gente fizer silêncio aqui, a gente escuta os pássaros cantando. Ou seja, nesse local lindo, com o som dos pássaros, essa brisa fresquinha e essa igreja linda na nossa frente, não tem coisa melhor. Ó, eu estou assim, cada vez mais admirado. Nós estamos vivendo aqui em Carapiá um dos melhores momentos. Quase não tem cadeira vazia aqui, gente, isso é maravilhoso. Quando eu participei de Carapiá, não era assim, né? A igreja bonita, obra feita, né? A minha mãe saiu daqui semana passada, mas foi o dia inteiro falando. Todo mundo que chegava lá em casa, olha, hoje eu fui numa igreja tão bonita, o pessoal lá é tão bacana, tão simpático. Foi o dia todo falando isso. Ah, mas eu vou voltar nessa igreja. Olha, eu quero ir de novo, hein, meu filho? Não é bom? Então, eu fico muito feliz, estou muito feliz pela igreja de Carapiá, porque eu fui batizado na igreja adventista aqui. Nessa igreja aqui, antes da reforma, não era tão bonita assim, mas eu fui batizado aqui. Né? Tem meu amigo Israel, que me trouxe para cá, né? E até hoje ele está aí no meio de nós. E agora, com pessoas novas, né? Pessoas de qualidade, pessoas cheias de dons e talentos. Então, assim, nós estamos vivendo um dos melhores momentos. Agora, o que a gente precisa fazer é sair por esse bairro e convidar outras pessoas, porque tem uma igreja toda preparadinha para receber bem os nossos convidados, os nossos visitantes. Nós temos que aproveitar isso. Gente, eu também estava muito ansioso para chegar a hora de eu trazer a mensagem para vocês. Quando Israel me convidou para pregar, ele me falou na semana passada o seguinte, ó, traz uma mensagem sobre mordomia. Eu estava crente, né, que eu ia trazer uma mensagem de mordomia que já estava guardadinho aqui no meu iPad. Mas aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nas últimas mensagens que eu preguei. Não é que a última mensagem que eu tinha pregado aqui era sobre mordomia, já era essa mensagem? Aí fui rapidamente providenciar uma outra mensagem de mordomia para pregar. Mas como é bom a gente ser convidado para pregar? Porque quando a gente é convidado para pregar, a gente vem para falar o quê? Da nossa palavra? Falar do nosso coração, da nossa vida pessoal? Não. A gente é convidado para falar sobre coisas de Deus, a palavra de Deus, uma mensagem de Deus para a igreja. Né? A gente apenas é um mensageiro de Deus. Mas antes de trazer essa mensagem, Deus tem que falar primeiro contigo, ou seja, você tem que buscar a Deus e Deus tem que falar contigo. E aí você entrega a mensagem que Deus falou para você. Então eu fiquei super animado quando Deus me deu essa mensagem, porque eu aprendi muito com essa mensagem. E eu creio que vocês também vão aprender muito com essa mensagem, vocês vão sair daqui mais ricos da palavra de Deus, com mais sabedoria. Tá bom? Então, é uma passagem bem usada da Bíblia, mas olha só, sabia que a palavra de Deus ela se renova a cada dia? Você sabe disso? Não é tão maravilhoso quando você lê a mesma palavra na 10ª vez, e mesmo lendo na 10ª vez, você aprende coisas novas e melhores e maiores. Já aconteceu isso com você? De você estar lendo a mesma palavra e você assim, meu Deus, como é que eu nunca vi isso aqui? Né? Não aconteceu com você? Isso aconteceu comigo quando eu li essa mensagem. Quando eu estava nesse texto bíblico, eu falei assim, mas acho que essa mensagem aqui já está meio batida. Esse texto aqui, muito pregador já pregou essa mensagem aqui. O que eu vou tirar dessa mensagem? Mas não é que tinha coisa nova que eu não sabia dentro dessa mensagem? Depois de ler tantas vezes, estudar. Então, antes de pregar essa mensagem,
nós vamos fazer uma oração juntos, para que Deus nos oriente e conduza essa mensagem de hoje, tá bom? Então vamos curvar nossas cabeças e falar com Deus. Querido, santo e eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui falando diante do teu povo. Vem, usa-me, ó Pai, para que de mim só saia aquilo que for da tua vontade, ó Pai. Tira da nossa mente todas as preocupações, qualquer coisa que venha desviar o nosso pensamento. Que o teu Santo Espírito nos dê entendimento e nos dê luz sobre a tua palavra, para que possamos enxergar, entender e aplicar na nossa vida tudo aquilo que vai ser falado hoje, que vem de ti. Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. A leitura de hoje, a mensagem de hoje é um mordomo que sabe ganhar amigos. Um mordomo que sabe ganhar amigos. Porque nós estamos hoje aqui no tema de mordomia. Tem mordomos aqui? Quantos aqui são mordomos de Deus, se consideram mordomos de Deus? Todos nós somos mordomos de Deus. Mas, e sobre ganhar amigos? Você tem ganhado muitos amigos? Você é uma pessoa de fazer muitos amigos? E quais são os métodos que você usa para fazer amigos? Será que você faz amigos assim, naturalmente, os amigos vão surgindo, vão acontecendo, ou você tem uma real intenção de fazer amigos quando você vê uma pessoa que não é seu amigo, você olha para a pessoa, eu quero ser amigo dessa pessoa, eu vou fazer amizade com essa pessoa. Você faz amizades intencionalmente, ou as amizades vão acontecendo assim, sabe, por si só? Como é que é? Nós precisamos fazer muitos amigos? Nós precisamos fazer mais amigos? O que vocês acham? Mais amigos para Jesus. Zefinha falou a palavra certa. Precisamos fazer mais amigos porque Jesus precisa ter mais amigos, para que essas pessoas possam se reconciliar com Deus, assim como nós nos reconciliamos, né? Mais pessoas em amizade com Deus. Alguns, em Provérbios 18, 24, na nova versão transformadora, diz assim: alguns que se dizem amigos, destrói uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. Um verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. Quantos verdadeiros amigos você tem? Verdadeiros amigos não é qualquer um, né? E não é tão fácil assim de fazer, né? Verdadeiros amigos a gente pode contar no dedo, aquele que a gente pode contar em qualquer circunstância, tanto você com saúde ou não, tanto você com dinheiro ou não, né? Esses aí a gente pode contar no dedo. Então, a amizade é algo muito importante na nossa vida, principalmente nos momentos difíceis, em que só os verdadeiros amigos estão junto conosco e não larga a mão da gente. Hoje o texto vai ser em Lucas 16. Hoje você prepara a tua Bíblia aí, vai abrindo ela, no livro de Lucas, capítulo 16. A gente vai ler lá do 1 ao 13, mais ou menos. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou te adiantar aqui alguma coisa. Jesus aqui, ele dá uma ordem enigmática e um tanto quanto estranha para nós aqui. Lá no versículo 9, Jesus, ele ordena aos seus discípulos para fazer amigos. Olha só a forma de onde que Jesus ordena fazer amigos. Fazer amigos utilizando riquezas de origem iníqua. O que é riqueza de origem iníqua? O que quer dizer iníquo? Vem logo na nossa mente o quê? Pecado, né? Iniquidade, pecado, né?
Então, mas espera aí, Jesus ordenando aos discípulos para fazer amigos, usando riquezas de origem injusta, iníqua. Mas que mensagem doida é essa? Você pode pensar, né? Foi o que eu pensei também quando eu li esse trecho assim, sabe, com mais atenção. Mas tem uma mensagem muito importante aqui, e hoje a gente vai desvendar esse texto bíblico, esclarecer, trazer luz a esse texto bíblico, para saber se Jesus Cristo está ensinando uma coisa realmente valiosa para nós. E se vem de Jesus, é claro que é valiosa. O que precisa é nós entendermos, né, a mensagem, para que nós possamos pensar ela de uma forma positiva. Bom, antes de entrar propriamente nessa mensagem, eu tenho que dizer para você qual era o ambiente ali dessa mensagem. Na passagem anterior, logo um pouquinho antes de Lucas 16, versículo 1, qual é a passagem bíblica que vem? A parábola do quê? Do filho pródigo. Ou seja, um filho que estava lá vivendo com seu pai, tinha tudo do bom e do melhor, e ele ficou rebelde, resolveu sair do mundo, pedir a herança do pai e foi embora. Só que ele se deu mal, se arrependeu, depois ele voltou. Ele voltou para o seu pai. Então, Jesus ali, ele estava convidando os fariseus e escribas a se alegrar e a tratar melhor as pessoas que haviam estado perdidas e distantes de Deus e que decidiram voltar para o caminho certo. Então, Jesus estava ensinando eles ali a tratar bem essas pessoas. Os filhos pródigos, os filhos arrependidos, os filhos rebeldes que tinham acordado e voltado para Deus. Isso, da injustiça para a justiça. Então, Jesus procurou ensinar aos seus discípulos um assunto muito importante, logo após essa parábola. Ele se dirige àqueles que seriam os seus futuros líderes da igreja. Aqui tem futuro líder da igreja? Aqui tem líder da igreja? Tem. Tem futuro líder da igreja também? Tem. Então, é mensagem importante para nós? Mensagem importante para todos nós. Então, ele estava falando da nova responsabilidade que os esperava. E que responsabilidade é essa? A responsabilidade do tratamento com os seus semelhantes. Então, a passagem de hoje vai falar da responsabilidade que nós temos como igreja, como membro da igreja de Jesus, como líderes da igreja de Jesus, a responsabilidade que nós temos no tratamento com os nossos semelhantes. Não só pessoas que já pertencem à igreja, mas pessoas que não pertencem à igreja. Essas pessoas aqui do bairro, por exemplo, que eu falei que nós precisamos ir atrás delas, para trazer para essa igreja que já está preparada para acolher elas também. Então, Jesus, ele tem aqui uma proposta para os seus discípulos, uma proposta para a sua igreja. Jesus apresenta a seus discípulos o lugar que deve ocupar os bens obtidos nesse mundo, em relação ao tratamento com os semelhantes. O que normalmente nós colocamos em primeiro lugar? Os nossos bens ou os nossos semelhantes? Será que nós estamos colocando e preservando mais os nossos bens do que os nossos semelhantes? A amizade que podemos fazer com o nosso semelhante, com o nosso próximo? Nós não podemos colocar em primeiro lugar os bens materiais acima das pessoas, acima do ser humano, acima, né, das criaturas que Deus colocou nesse mundo, dos seres humanos, propriamente dito. Os não cristãos
os não cristãos são mais prudentes em seus relacionamentos com seus semelhantes do que os filhos da luz. Esse texto está em Lucas 16, versículo 8. Vamos pegar esse texto e ler desde o princípio. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Naquela época, era muito comum os homens ricos ter um administrador para cuidar dos seus bens. Cuidar, seja do seu gado, seja da sua plantação, cuidar dos seus negócios, ter administradores. Nós hoje, como mordomo de Deus, também somos administradores, só que nós somos administradores da pessoa mais rica que existe no universo, né? Então, nós somos administrador também das riquezas do nosso Senhor. Você é um administrador das riquezas de Deus. Tudo aquilo que Deus põe em suas mãos é para você administrar, né, com fidelidade ao Senhor, que é o dono de todas as riquezas. Ele é o dono do ouro, da prata, de tudo que há. Só está nas nossas mãos por empréstimo, para que nós possamos administrar bem para a honra e glória de Deus. Diz aqui que ele foi denunciado. Esse homem ele foi denunciado porque estava a defraudar os bens do seu senhor. Então, aqui ele foi acusado de não estar administrando bem as riquezas do Senhor. Que nós não venhamos também a ser acusados pelo nosso inimigo de não estar administrando bem as riquezas do nosso Senhor. Verso 2: então, mandando chamar, disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Prestas conta da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. O homem chegou para ele, né, o Senhor chegou para ele e falou: eu quero um relatório, eu quero que você preste conta para mim, né? Eu quero uma CPI aqui de tudo que você fez aqui, porque eu quero saber se você está administrando bem ou mal, eu quero saber se tu está me roubando, eu quero saber que falcatrua é essa que tu está fazendo aqui, eu quero saber que negócio é esse aqui, que estou escutando aí falar que você está me passando a perna, que você está sendo desonesto. Então, ele pediu para prestar conta. Meus irmãos, isso aí, a irmã que falou que ele já estava demitido. Ou seja, o Senhor pediu para prestar conta, mas independente do argumento, da desculpa, né, que o administrador fosse trazer, ele não tinha conversa, já estava demitido, perdeu a confiança completamente, e ele deve ter tido alguma prova de que realmente o cara estava ali defraudando ele. Então, ele perdeu a confiança e disse que ia retirar ele, mas, como ele queria uma auditoria, talvez ele queria saber o quanto que ele foi roubado, ludibriado, né? Foi passado a perna, né? Talvez para reaver o que era dele, o que o administrador tenha lá causado de prejuízo para ele, mas eu sei que ele queria um relatório, independente dele não trabalhar mais para ele, ele queria um relatório completo. Meus irmãos, nós somos administradores, mordomos de Deus. Nesse exato momento, está sendo tudo anotado. Tudo aquilo que nós fazemos está sendo tudo anotado nos livros lá no céu. Então, nós precisamos cuidar bem, ser mordomos fiéis de Deus, porque vai chegar um dado momento que nós seremos chamados também a prestar conta de tudo aquilo que Deus confiou a nós, né? E nós não podemos
ser demitidos. Nós podemos ser demitidos, como esse homem aqui foi. Continuando. Disse o administrador consigo mesmo. Ele começou ali a pensar o que fazer. Que farei, pois o meu Senhor me tira a administração? Que farei, pois o meu Senhor me tira a administração? Ou seja, ele está pensando, o que é que eu vou fazer agora? Talvez quando ele estava ali naquele cargo ali importante, de privilegiado, ele não tenha pensado no futuro, no dia da manhã. Mas nesse momento ele começou a pensar no dia da manhã. Ele falou, eu vou perder meu emprego, e agora? O que é que eu vou fazer? Então ele teve ali duas ideias. A primeira ideia qual foi? Trabalhar na terra não posso. Ou seja, ele teve a ideia de começar a trabalhar duro, né? Trabalhar na terra é trabalho braçal, pegar no pesado. Mas ele chegou à conclusão que ele não tinha essa facilidade, ou seja, ele não servia para o trabalho duro, pesado. Aí ele teve uma outra ideia. Qual foi a segunda ideia dele? Mendigar. Aí ele começou a pensar, meu Deus, eu era administrador aqui de um senhor, de um homem rico, e agora eu vou passar a mendigar, vou ser visto mendigando, mas que queda terrível, vai ser uma vergonha para mim, sabe, vai ser ridículo para mim, todas as pessoas vão rir da minha cara, se eu agora começar a mendigar. E essa segunda opção para ele também não era válida. Ele não conseguiu imaginar fazendo essas duas coisas. Aí ele teve uma terceira ideia do que fazer, pensando no dia de amanhã. Meus irmãos, nós somos administradores de Deus. Nós temos que administrar tudo aquilo que Deus confiou a nós, pensando no dia de amanhã. Nós temos que confiar em Deus e ter a segurança daquilo que nós estamos fazendo. Há pouco tempo atrás, eu perdi um cliente que é um dos maiores pagadores que eu tinha, nos contratos que eu tinha. Agora, você imagina, uma pessoa que ela está vivendo distante de Deus, pelas suas próprias forças, confiando nos seus próprios negócios, no seu trabalho, na sua saúde, né? E aí a pessoa fica desempregada. Como é que fica a cabeça dela? Como é que fica a segurança dela? Como é que fica o psicológico? A pessoa fica abalada, né? A pessoa fica abalada. Mas a pessoa que vive nos caminhos de Deus, que vive sobre a cobertura de Deus, que vive fazendo a vontade de Deus, que vive servindo na obra de Deus, ela pode ter certeza absoluta que ela não vai ficar desamparada, que Deus vai prover, vai abrir os caminhos, e que qualquer mudança na sua vida profissional será para melhor. Então, eu, quando perdi esse cliente, fiquei chateado, muito chateado, né? Porque quem é que gosta de perder dinheiro, né? Ninguém gosta de perder dinheiro, né? Perder um contrato bom. Fiquei chateado. Mas a minha chateação foi por pouco tempo, porque eu sabia que eu estava no caminho do Senhor, fazendo o que é certo, sendo honesto para com Deus, sendo mordomo fiel para Deus, e que Deus ia me honrar. E foi o que aconteceu. A minha renda realmente diminuiu, eu diminuí algumas despesas, passei a ter mais tempo. E quer saber? Foi bem melhor para mim perder aquele cliente. Sabe por quê? Porque aquele cliente era um dos clientes mais difíceis que eu tinha, que dava assim mais trabalho, entendeu? E que o relacionamento com todos ali naquela empresa não era dos melhores. Então, aquilo ali para mim acabou que foi um alívio. Eu passei a ter mais folga no meu trabalho, regulei as minhas despesas, e aí Deus me deu outros clientes menores, que deu para ajustar as minhas finanças, e eu acabei
suprindo aquilo ali, Deus supriu para mim, e para mim a minha vida só melhorou, não piorou em nada, eu posso dizer que foi melhor para mim. Eu ganhei mais sossego e em relação às minhas contas, estão tudo em dia, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu estava fazendo o que é certo diante de Deus, porque eu tinha certeza de que eu estava debaixo da cobertura de Deus. Mas esse servo aqui, ele estava fazendo o que é certo diante de Deus? Não estava. Então ele começou a pensar como ele ia fazer ele mesmo para resolver o problema dele. Porque ele defraudou o Senhor dele. Quando ele defraudou o Senhor dele, ele não pensou no futuro, ele não pensou que poderia perder o emprego. Ele não pensou nisso. Ele não preservou o emprego dele. Então, ele teve 3 ideias, e aí a terceira ideia dele foi qual? Versículo 4. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. O que ele queria? O que ele queria com isso? Ele queria que depois que ele tivesse desempregado, sem receber o seu salário, que ele tivesse como ser hospedado e como comer, aonde comer. Porque quando a pessoa está desempregada, a primeira preocupação que ela tem é o seguinte: como é que eu vou me sustentar? Ele pensou aqui, como é que eu vou me sustentar agora? Aí ele teve uma ideia para continuar sendo sustentado e ter aonde ser recebido. Versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quantos deve ao meu patrão? Quanto é que você deve ao meu patrão? Chegou lá e perguntou. Aí, o primeiro respondeu: 100 cados de azeite, ou 100 vasilhas, né? 100 jarros de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Ou seja, o cara estava devendo, na dívida ali, na nota, estava escrito ali no caderninho 100. Ele botou, bota a metade aí, que você está devendo 50. Certamente o devedor ficou alegre da vida, né, com aquele camarada ali, porque, diminuiu a dívida dele, né? Então ele ficou muito contente. Aí ele continuou fazendo assim. Depois perguntou a outro: tu, quantos deve? Respondeu ele: 100 coros de trigo, ou seja, 100 sacos de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. O camarada também deve ter ficado muito alegre com ele, feliz com ele. Mas que cara legal, está diminuindo aqui a minha dívida, está me dando um desconto aqui, né? Isso aqui parece um desconto, né? Engraçado que ele deu aqui quantos por cento de desconto aqui? Ele deu 20% de desconto para o camarada que estava devendo. O outro ele deu 50%. Vai vendo aí, ele usou aqui um critério diferente para um e para outro. Parece que ele tinha uma conta, uma matemática aqui que ele estava fazendo aqui propositalmente. Porque para um ele deu mais, para outro ele deu menos. Ele poderia ter pensado assim, eu vou dar 50% de desconto para todo mundo aqui, vou diminuir a dívida em 50%. Mas não foi isso que ele fez. Então ele usou uma regra aqui, que nas entrelinhas dá para imaginar uma coisa aqui, que eu daqui a pouco vou falar para vocês. E, para nossa surpresa, no texto bíblico, no versículo 8, diz assim: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Aqui tem uma coisa muito esquisita, o Senhor elogiando aquele administrador infiel, que estava defraudando ele pela segunda vez. Não é muito estranho isso? O cara ainda elogiou ele. Mas essa passagem bíblica aqui, ela é bem extensa e fala mais coisas aqui. Eu vou tomar liberdade aqui com vocês
de ler o mesmo versículo em outra versão da Bíblia. Porque está assim, porque se houvera atiladamente. Eu não entendi muito bem isso quando eu li na Almeida. Vamos ler aqui na outra versão. Gente, é sempre bom a gente ter a versão Almeida, que é a versão padrão, que a gente acompanha nos cultos, que a gente geralmente lê na lição da escola sabatina, mas é sempre bom ter do lado, né, em casa, uma Bíblia com uma versão mais atual de linguagem. Por exemplo, eu recomendo aqui para vocês a Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, para quando surgir essas palavras assim, você vai ler na outra e aí você entende o versículo. O versículo aqui é o 8, vou ler o 8 na NVT, diz assim o versículo 8. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Então, por isso que no início, eu falei assim, é meio estranho esse conselho que Jesus Cristo deu aqui para os seus discípulos. Aqui no versículo 8, tem um elogio para uma pessoa que foi infiel. Tem um elogio para uma pessoa que foi infiel. Mas, ao que dá a entender aqui nesse texto bíblico, o que dá a entender aqui nesse texto bíblico é que aquele administrador, ele estava defraudando o seu senhor, cobrando a mais em cima dos produtos do senhor dele. Dá a entender aqui que ele estava cobrando um ágio ali, que ele estava colocando a mais para ele tirar para ele ali. Então, você lembra, hoje nós falamos de Zaqueu, né? Zaqueu não era um cobrador de impostos? Não era? O que ele fazia, Zaqueu? Ele cobrava sempre a mais a quantia do que ele tinha que cobrar. Ele cobrava sempre a mais do que a quantia que ele tinha que cobrar. E quando ele se encontrou com Jesus, ele prometeu fazer o quê? Ele prometeu devolver tudo que ele tinha roubado e 4 vezes mais devolver tudo aquilo que ele tinha roubado. Então, possa ser que o Senhor desse administrador infiel tenha admirado e elogiado ele, porque ele aqui possa ser, o texto não fala com todas as palavras, que o administrador estava devolvendo ou retirando tudo aquilo que cobrou a mais. Para ele estar fazendo um elogio aqui, né? Possa ser que tenha sido por essa questão. Pode falar, irmão Israel. Aqui entra o verso 9. Só um instantinho. Para que saia aqui na gravação, vou te dar o microfone. Fala, Israel. Essa história de Zaqueu, aqui entra o verso 9 que diz assim, ó, riqueza de origem iníqua, né? Então, posses que só tem valor celestial quando é usada para o propósito celestial. Foi o caso do Zaqueu, né? Depois foi usada para quê? Propósito celestial. Tá bom. Pode desligar e deixar aí. Então, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui, versículo 9. E eu vos recomendo. Aí, quem? Jesus Cristo, que estava falando com quem? Com os fariseus, com os discípulos dele. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, é uma passagem aqui que requer um estudo bem detalhado aqui dela, para que a gente possa entender. Primeiro, né, Jesus Cristo falando
de fazer amigos de riquezas de origem iníqua. O que poderia ser uma riqueza de origem iníqua? Eu creio que Jesus Cristo aqui, ele está falando das riquezas desse mundo, apenas das riquezas desse mundo, né? Das riquezas iníquas, nós podemos substituir essa palavra por injustas, né? Riquezas injustas, ou seja, da injustiça. Por quê? Porque esse mundo, do jeito que ele está agora, né? O que reina hoje em dia é muita injustiça. A forma com que as pessoas se tornam muito ricas, explorando uns aos outros, isso é uma coisa injusta, né? A justiça de Deus, ela não está abundante na terra entre os homens, né, desse mundo. A justiça de Deus não está sendo seguida pela maioria. Então, muitos se tornam ricos defraudando e explorando uns aos outros. Então, essas riquezas desse mundo aqui é uma ilusão, não são riquezas verdadeiras, riquezas que a gente vai levar para a eternidade. Então, aquele que pensa que os seus bens materiais, o seu carro, que a sua casa, o seu cargo, as suas belas roupas, que isso aí é uma riqueza, né, verdadeira, eterna, se engana, porque isso não é a verdadeira riqueza que nós podemos adquirir aqui nesse mundo. Então, vamos continuar lendo aqui. Diz assim no versículo 10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Aqui está dizendo o seguinte: se você não for fiel nas riquezas desse mundo, ou seja, se você não for um mordomo fiel, não usar as riquezas desse mundo que Deus confiou a você, bem, com sabedoria, não usá-la para o reino de Deus, para aquilo que realmente tem valor, como que as coisas espirituais vão ser dadas a você? Como as riquezas espirituais vão ser dadas a você? Então, se você não sabe nem administrar os seus bens materiais, como que você vai administrar as riquezas de Deus? Não é? Por exemplo, tem uma aplicação aqui, uma ilustração aqui de um jovem pastor adventista, tá? Isso aqui não aconteceu comigo, aconteceu com um pastor adventista. Ele diz assim: João, um jovem pastor, recebeu a notícia de que havia sido nomeado como administrador de uma das instituições da igreja, uma posição para a qual ele obteve diversos privilégios. Nesse cargo, ele via como as pessoas o tratavam com muita consideração e respeito. Sem dúvida, uma posição que lhe outorgava o poder para decidir sobre a vida de muitas pessoas. No entanto, João não permitiu que, ao estar temporariamente nesse cargo, ele perdesse de vista a realidade. Essa posição era alheia, era somente uma responsabilidade temporal, uma ilusão, algo irreal e passageiro. Por isso, ele decidiu fazer amigos, procurar oferecer mais bem-estar a todos que estavam sob a sua liderança. Deus o abençoou em sua gestão, mas quantos que estão em uma função onde existem pessoas subordinadas se esquecem dessa realidade? Ou seja, esse jovem pastor,
usou o cargo dele, que outorgava para ele diversos privilégios de decisão na vida das pessoas. Ao invés dele se sobrepor às pessoas, ele se tornou uma pessoa humilde, um servo de Deus, e começou a tornar a vida das pessoas melhor através do cargo dele. É assim que deve ser quando nós, como mordomos fiéis de Deus, somos escolhidos para cuidar de algum departamento na igreja e cuidar da vida das pessoas. Não sermos orgulhosos pelo cargo que temos, né, para sobrepor a nossa vontade sobre a vontade dos outros. Então, ou seja, ele usou o cargo dele, ou seja, ele recebeu de Deus, né, porque quando uma pessoa é nomeado, né, a gente crê que é Deus que escolhe as pessoas para que ele pudesse servir a Deus, e usou isso para o quê? Para o bem, fazer bem às pessoas. Então, aqui nós temos uma lição. Diz que os não cristãos são mais prudentes em seus relacionamentos com seus semelhantes do que os filhos da luz. Então, Jesus conta essa parábola aos seus discípulos, onde apresenta um homem rico que tinha um mordomo, que era uma situação muito comum, em que ele tinha administradores. E esse homem recebeu a acusação do mau mordomo, e esse mordomo acabou que ficou consciente da triste situação dele de ser demitido, e aí resolveu ter essa ideia aí de devolver, talvez devolver, né? Eu digo talvez porque a passagem bíblica não especifica que era uma devolução, mas devolver e fazer amigos através dessa atitude. Então, esse objetivo seria alcançado, já que os devedores estavam muito satisfeitos com o administrador. Eles estariam moralmente comprometidos em receber em suas casas o mordomo que havia perdoado até 50% da dívida dele. Só que os devedores se esqueceram de 3 coisas. Primeiro, que o dinheiro que havia sido perdoado não era do administrador. Embora ele tenha cobrado a mais, aquele dinheiro era do Senhor, não era deles. Mas eles aceitaram, né, aquele suposto suborno, né? Suposto suborno, porque tinha uma real intenção de ter um proveito daquele desconto que ele estava dando. Outra coisa que eles esqueceram, a condição do mordomo era de demissão imediata, conforme a Zefinha falou, por haver desperdiçado os bens do Senhor, ou seja, aquele homem ali não seria mais administrador. Então, eles não estariam mais sujeitos àquele homem. Outra coisa que os devedores esqueceram, ainda que aparentemente ele estivesse lhes fazendo bem, a sua verdadeira intenção era lhes comprometer para que, quando fosse despedido, essas pessoas lhe dessem hospedagem e alimentação, ou seja, era por interesse. Então, ele talvez estavam cobrando a mais para o seu benefício próprio. E quando ele retirou o que ele cobrou a mais, também era para o seu benefício próprio. Ou seja, que astúcia desse homem. Ele foi astuto antes de ser pego, e ainda foi astuto depois que foi pego. Então, Jesus finaliza declarando uma verdade: os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. É muito comum a gente ver, por exemplo, quando uma pessoa está precisando fazer um empréstimo, está precisando de um cartão de crédito e a pessoa é atendida no banco. Como que a pessoa é atendida no banco? É cafezinho, é chazinho, é meu senhor, todo tipo de regalia, né?
que chegar lá. Mas tudo por quê? Porque o banco tem interesse de receber aquele dinheiro e aumentar o rendimento do banco. E quando você vai num restaurante famoso, quando você vai num restaurante chique, né? Você é super bem atendido. Mas por que você é super bem atendido? Porque você vai deixar lá um dinheirão lá, porque restaurantes chiques são caros, não é? Então, a amabilidade e o excelente tratamento são elementos comuns em cada um dos funcionários que desejam fazer o cliente se sentir bem e assim poder conquistá-lo como um cliente fiel do estabelecimento. Os homens do mundo procuram ser corteses e tornam-se... Agora, é uma mensagem do livro Mensagens Escolhidas. Diz assim: os homens do mundo procuram ser corteses e tornar-se tão agradáveis quanto for possível. Eles procuram tornar seu modo de falar e suas maneiras de tal índole que tenham a maior influência sobre aqueles com os quais se comunicam. Usam seu conhecimento e capacidades tão habilmente quanto for possível para alcançar seu objetivo. Então, a primeira lição da Bíblia que nos dá é que os filhos desse mundo, ou seja, os filhos das trevas, aqueles que não têm Cristo em seu coração, são mais atenciosos, cordiais e amáveis com seus semelhantes, é claro, quando esperam obter algo deles. Essa é uma realidade que pode ser notada nos relacionamentos interpessoais. Por exemplo, nos relacionamentos sentimentais, é comum ouvir de muitos dos jovens, moças e moços cristãos, que os não cristãos são mais corteses e atenciosos que os jovens que conhecem a Deus. Será que os jovens que conhecem a Deus são tão atenciosos com as pessoas lá fora que não conhecem a Deus, quanto os que não conhecem a Deus são uns com os outros? O jovem adventista deve ser aquele que é mais amoroso, mais cortês do que os jovens do mundo. Para quê? Porque precisam fazer amizade para Deus, precisam amar o próximo. Na relação de trabalho, muitos adventistas são bem reconhecidos no seu trabalho e até ganham o sábado porque são reconhecidos como pessoas excelentes profissionais, não é? Mas é uma vergonha quando um cristão, dentro do seu trabalho, é reconhecido como aquele trabalhador que enrola, que engana o seu patrão, que quando o patrão não está vendo, ele não trabalha, ele finge que está trabalhando. É horrível, isso queima o filme, entendeu? Queima totalmente o filme do cristão, né? Das pessoas que pertencem à igreja. Mas isso acontece? Acontece. O cristão tem que ser o melhor profissional possível, para ser reconhecido como para engrandecer o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas desejem também fazer parte da igreja. Nos relacionamentos de amizade, os amigos que não são cristãos parecem se interessar mais em sair e se divertir ou realizar atividades junto com os amigos cristãos. O que está dizendo aqui? Que as pessoas que não são cristãs, nas suas amizades, procuram mais as pessoas para se divertir, para sair junto, para ter um momento de lazer, do que os próprios cristãos. E nós, cristãos, muitas vezes, apenas escolhemos amizades cristãs, só pessoas do nosso meio, quando, na verdade, nós precisamos cumprir o ID e também nos misturar intencionalmente com pessoas que não são da igreja, não é? Para que possamos fazer amizade
com essas pessoas para apresentar-lhe Jesus, para apresentar-lhe o caminho da salvação, para tirar as pessoas do caminho da perdição, da morte eterna. Então, assim, esses conselhos que estão sendo dados aqui, e essas mensagens aqui que nós estamos recebendo aqui, é para que nós possamos abrir os olhos para que, como mordomos do Senhor, nós saibamos ser inteligentes também e astutos também, termos sabedoria para fazer amizades para Deus. Não é fazer amizade para nós, para que as pessoas amanhã ou depois, na nossa necessidade, venham nos ajudar, venham nos acolher, venham nos socorrer na necessidade. Mas a nossa intenção não é como esse desse mordomo que queria, fazer amigos para o seu próprio bem, mas fazer amizade para o bem deles. Porque trazer a pessoa da escuridão para a luz é fazer um bem para a pessoa. E quando uma pessoa sai das trevas e vai para a luz, Deus fica muito alegre. Diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende e que é levado às águas batismais. Então é para a alegria de Deus que uma pessoa vai sair das trevas para a luz. Então nós precisamos, como mordomos fiéis, não só cuidar bem do dinheiro que nós recebemos, fruto do nosso trabalho, das bênçãos que Deus nos dá de ter saúde para trabalhar, emprego. Nós precisamos também cuidar dos relacionamentos, das amizades que nós podemos fazer. Nós podemos sim fazer mais amizades do que nós temos feito, mas fazer amizade com a intenção de trazer as pessoas para Jesus. Porque ainda existem alguns bancos aqui, poucos, Fiquei muito alegre de ver aqui, pouquinho, estou vendo aqui 3 bancos vazios aqui, 3 apenas hoje vazios, nessa igreja toda. Mas tem mais bancos lá atrás que podem ser espalhados aqui. Então Deus vai ficar muito alegre e feliz se nós fizermos amizades, e sermos espertos como os homens do mundo para fazer amizade para Jesus, para levar pessoas para ser amigo de Jesus, para apresentar os nossos amigos para ser amigo de Jesus Cristo também. Nós ontem assistimos uma live. Quem assistiu a live ontem aqui? Isso, nós assistimos uma live aí, vai ter uma semana de oração aí, em que a igreja vai ser convidada a fazer visitação, no bairro, para pessoas afastadas ou não, para fazer amizade e apresentar a igreja para as pessoas, apresentar Jesus para as pessoas. Então, essa mensagem de hoje aqui é muito importante para nós, porque nós precisamos abrir os olhos para que nós possamos ser inteligentes, para que nós possamos fazer mais amigos, ampliar os nossos leques de amizade intencionalmente para trazer esses amigos para o caminho, para a verdade, para a vida. Então, assim, que Deus nos abençoe grandemente para que nós possamos ouvir essa mensagem de hoje e colocar em prática, para que nós possamos cumprir o ID e trazer as pessoas para a casa de Deus. Amém? Jesus oferece aos seus discípulos uma grande lição de administração, considerando que eles seriam os futuros líderes da igreja. Jesus estava falando para nós, líderes da igreja, para refletir como tratar melhor nossos semelhantes, seja eles da igreja ou não. O Senhor também nos convida a ganhar amigos, amar o próximo, dar atenção, ser amável e usar tudo aquilo que nós temos, seja riqueza, cargos, funções, bens materiais, o nosso carro, a nossa casa, para fazer amigos para Jesus. Porque o que mais vale são as pessoas, não os bens materiais.
Lembrar, ele nos convida também a lembrar que tudo que nós temos hoje aqui é alheio, não é nosso. É tudo emprestado, é passageiro. E não nos esquecer que a nossa verdadeira riqueza está nas moradas celestiais, as quais o Senhor nos dará quando voltar pela segunda vez. Quantos aqui nesse momento gostaria de pedir ao Senhor que ajude a lembrar que todos os meus bens, os meus cargos, as minhas posses, realmente não são minhas. São passageiras e irreais, que foram confiados a Deus para que nós possamos usar para fazer amigo, procurando fazer o bem e compartilhar o Evangelho. Hoje podemos dizer a Deus: ajuda-me a sempre lembrar que minha verdadeira riqueza não está aqui, mas lá no céu. Amantíssimo, querido e poderoso Deus, me ajuda a quebrantar o meu coração, ó Pai, para que eu possa compartilhar mais tudo aquilo que eu tenho com o meu semelhante, ó Pai. Que, Senhor Deus, a minha roda de amizade não fique só entre os irmãos da igreja, mas os meus vizinhos, as pessoas que trabalham junto comigo e as pessoas que eu encontrar onde eu estiver, ó Pai, para que, assim como Jesus, eu possa ajudar as pessoas a reconciliar com Deus e possa trazer as pessoas para o céu, para a vida eterna, ó Pai. Senhor Deus, muito obrigado por todos os amigos que eu tenho, muito obrigado por todos os irmãos que aqui estiveram hoje ouvindo a Tua mensagem, ó Pai. Abençoa aqueles que não puderam estar presentes aqui, ó Pai, e abençoe a nossa semana, que a nossa semana e o nosso restante de sábado seja um dia deleitoso na Tua presença, ó Pai. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa vida, pelos dons que nós temos, ó Pai. Muito obrigado por essa igreja, Senhor Deus, que está aqui neste lugar, neste bairro, Senhor Deus, bonita e preparada para receber mais pessoas, mais amigos, mais convidados, ó Pai. Que os Teus santos anjos vá à frente e possam estar preparando os caminhos, os corações, ó Pai, para quando a Sua igreja for visitá-los, para que possam nos receber bem, que estejam abertos, Senhor Deus, para a Tua palavra. Nos mostre aquelas portas e aqueles corações que estão sedentos de Te conhecer, ó Pai. Nos mostra, nos aponta, Pai, para que possamos ir no local certo, para que a Tua mensagem não volte vazia, Pai. Assim nós Te pedimos humildemente. Em nome de Jesus, amém.